Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 22 de dezembro. Agora na Espanha, 9 horas e 57 minutos. No Brasil, 5h57 da manhã. Gente, eu tô no 15 minutos ancorado pela banda de VWAP semanal. Talvez a BTC esteja replicando essa movimentação desenhada entre 20 de novembro e 27 de novembro. Acumulou numa cunha, depois entre 20 e 27 fez um pump, depois um dump, e depois acumulou no patamar da VWAP semanal. A gente também acumulou numa cunha, promovemos um pump, depois um dump, e agora é muito provável que a gente esteja se encaminhando em direção à VWAP semanal. A VWAP semanal está lá em 101, 102 mil dólares. Talvez a gente esteja rumando em direção à VWAP semanal para depois lateralizar antes de uma nova pernada ascendente. Eu já vou falar dos fatos. Há várias métricas que sugerem que a BTC está em vias de promover um mega pump parabólico. Tem um analista aqui na Daily Hold que prevê uma recuperação iminente parabólica do Bitcoin, dizendo que a BTC está num ponto em que as coisas ficam empolgantes. Há um outro analista também reportando a mesma coisa, dizendo que a BTC está desenhando um padrão gráfico que sugere que nas próximas semanas a BTC facilmente vai alcançar 225 mil dólares. Vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas para a gente entender o que está acontecendo com a BTC. Eu sei que tem muita gente reportando um suposto esgotamento, principalmente para as altcoins, mas as coisas não são tão simples assim. Vamos lá, a minha tese é que nos próximos dias a gente vai ver alguns altos e baixos para algumas altcoins, mas a maior parte da pressão de venda, na minha leitura, já passou. Se a gente olhar, vamos olhar o market cap das altcoins de baixa capitalização antes, porque o Others é médio a capitalização da totalidade do mundo cripto com exclusão do top 10. Em última análise, quem está posicionado em altcoins que vão entregar vezes 20, vezes 30, vezes 40 ou mais, quer saber a quantas anda o market cap das altcoins de baixa capitalização. Então vamos lá. O que houve nesse dump, nessa corretiva, que para o market cap das altcoins de baixa capitalização ficou ali em torno, essa corretiva ficou em torno de 37%, é o que interessa. Para quem está posicionado em altcoins que vão entregar vezes 20, vezes 30, vezes 40 ou mais, o que interessa para a gente é saber como anda a capitalização do market cap das altcoins de baixa capitalização. Na minha leitura, o Others, que é a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão do top 10, já desenhou fundo. Se a gente olhar aqui pela FIBO, a gente já atingiu 0,61 da FIBO, ou seja, a grande pressão de venda já desenhou fundo para o market cap das altcoins de baixa capitalização. O que vai acontecer agora é que algumas altcoins já vão se descolar da BTC e vão continuar a sua pernada impulsiva. É só ver o que está acontecendo aqui. Por exemplo, a XTZ ontem subiu sozinha, a VET já está reagindo, a Solana já voltou para 184, ou seja, algumas altcoins claramente já desenharam fundo. Ontem a Kusama já estava reagindo sozinha, daqui a pouco a Avax já volta para 40 e poucos dólares, depois começa a arrumar para 50 dólares. A gente está vendo um claro esgotamento da pressão de venda para as altcoins de baixa capitalização. E é nítido que a gente testou o patamar dos cumes do ciclo anterior e desenhamos uma bela onda 2. Então, se isso aqui foi uma onda 1 que trouxe as altcoins de baixa capitalização de um patamar de 148 bi até 451 bi, vocês têm que considerar que isso aqui foi uma onda 1 que impôs uma valorização de 210%. E a onda 2 basicamente impôs um dump de 37%. O que vocês acham que vai acontecer numa onda 3? Vai injetar algo em torno de 700 bilhões de dólares
para as altcoins de baixa capitalização. Vocês têm que entender que os grandes players do mercado, nesse dump que está antecedendo as festas de fim de ano, a maioria dos senhoritos, na verdade, tem que entender que os grandes players do mercado que estão prestes a vivenciar a aprovação de ETF, de XRP, de Solana, de AVAX, esses ETFs estão na mesa da SEC. Nós estamos a poucos dias da posse da nova diretoria da Agência Reguladora de Valores Mobiliários nos Estados Unidos. Todos esses ETFs vão ser aprovados. A maioria dos grandes players de Wall Street que vão operar esses ETFs, nesse momento, está com as suas famílias nas festas de fim de ano. Mas as coisas vão esquentar muito até a virada do ano. Porque enquanto a gente está aqui fazendo a análise gráfica, eles basicamente estão discutindo o prazo e a data em que esses ETFs vão chegar para os institucionais. Esses grandes players do mercado, eles estão curtindo essa socada para baixo do mercado, porque eles vão encher a mão assim que essa nova diretoria, muito antes dessa nova diretoria tomar posse, eles vão encher a mão nessa pernada impulsiva agora de recuperação. A sardinhada está entregando o pote de ouro para esses grandes players do mercado. A maioria de vocês estaria bem servida se basicamente saísse do monitor e voltasse um pouco antes do ano novo. Eu vou repetir. A nova diretoria da SEC vai aprovar os ETFs dessas altcoins que constroem a base da Web3 e os players de Wall Street vão basicamente encher a mão com essas altcoins que vão se transformar nas novas vedetes em termos de ETF no mercado à vista TradeFi norte-americano. Vocês não têm ideia da quantidade e do tsunami de liquidez que vai aportar nas altcoins de baixa capitalização. As pessoas estão achando que vão conseguir comprar uma AVAX a menos de $60 em poucos dias. Não vão. Uma AVAX agora está $38. As pessoas estão achando que vão conseguir comprar Solana a menos de $300. Gente, isso aqui vai dobrar de valor em poucos pregões. Daqui a pouco, a nova pernada impulsiva se inicia, já que o Others conseguiu alcançar 0,61 da FIBO, então é inegável que a gente vai facilmente estressar o cume desenhado antes dessa corretiva, que ficou lá em 451 bi. O cume foi alcançado, bateu 451,28 bi, gente. Vejam a dominância. Não conseguiu voltar para 60%. Quando a dominância desenhar um novo candle vendedor para baixo, vocês vão sentir saudade desse candle comprador. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap da BTC vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de toda a criptografia, porque é o market cap das altcoins que vai avançar e ocupar um espaço maior dentro do market cap de toda a criptografia. Eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 grandes categorias. As super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde facilmente os senhoritos vão fazer 1 vezes 5, 4 vezes 5, talvez até 1 vezes 6, com um risco insignificante. A segunda subclassificação são as middle caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap um pouco menor, o risco é um pouquinho mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20 nas middle caps. E por fim, as micro caps e small caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente, e é muito factível que isso ocorra, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. Na Seara Fática, a analista aqui da News BTC diz que
pico do preço do Bitcoin está acima de 225 mil dólares e a linha do tempo vai chocar muita gente. A projeção desse analista sugere que a principal criptomoeda está prestes a avançar mais de 110% em relação ao preço atual, batendo uma nova máxima de todos os tempos, e a linha do tempo vai surpreender muita gente, porque isso vai acontecer em muito pouco tempo. Um outro analista aqui da Daily Hold prevê que a BTC está em vias de promover uma mega recuperação parabólica e que o ponto em que as coisas vão ficar bem empolgantes está muito próximo. Ele usa esse indicador de divergência na média móvel logarítmica, MACD, para a BTC, e ele reportou que a máxima do ciclo anterior, 30 mil, não era o máximo, porque esse indicador não havia alcançado um ponto de esgotamento, não era 50 mil, porque esse indicador não havia alcançado um ponto de esgotamento, e agora 70 mil não foi a máxima desse ciclo, porque esse indicador não havia alcançado um ponto de esgotamento, como 70 mil também não foi a máxima desse ciclo, porque esse indicador não havia alcançado um ponto de esgotamento, e é muito provável que esse ponto de esgotamento para esse indicador, o LMACD, só alcance o seu ponto de esgotamento acima de 0,12. E a gente está em 0,04. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E uma outra métrica sinaliza um grande otimismo em relação ao Bitcoin e às altcoins, que é a idade média de investimento em dólar, que ajuda a avaliar a atividade e o sentimento do mercado. Esse indicador acompanha a idade média das carteiras em dólar, revelando se os ativos estão sendo ativamente negociados ou simplesmente mantidos em carteira. Esse indicador, o MDIA, em declínio, sugere uma maior atividade e otimismo no mercado. Ao contrário, quando ele está indicando um acúmulo, pode levar a uma estagnação e um período de retorno, ou seja, de retração. A Sentiment reporta que esse indicador, nesse nível atual, sugere um ambiente de uma forte acumulação que pode abrir caminho para uma tendência de alta espasmódica. Ou seja, mais um indicador dá conta de que a BTC provavelmente vai iniciar uma mega atração parabólica. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o teto da dívida norte-americana é uma fraude? O que explica, o que aconteceria se ele for abolido? O que poderia explicar uma eventual extinção do teto do endividamento? Não é surpresa para ninguém que a gestão de Joe Biden conseguiu uma autorização ali momentânea para não respeitar o teto do endividamento, que o prazo acabou se esgotando agora, e o Donald Trump conseguiu mais alguns trilhões para torrar acima do teto do endividamento. Esse analista, esse economista, o Rick Rowley, ele dá conta de que esse teto de endividamento é uma fraude absoluta. Os Estados Unidos, até 2030, estarão devendo mais de 100 trilhões de dólares, o que é um valor bem acima do atual teto de endividamento. Só até o final da gestão do Donald Trump a coisa vai para 60 trilhões de dólares. Até 2030, facilmente vai bater os 100 trilhões de dólares. A Previdência Social americana está quebrada, se transformou num grande esquema de transferência de riqueza ostensivo, porque o sujeito fica pagando a Previdência para não receber nada lá na frente, porque a inflação vai carcomer tudo. Segundo ele, se você não estiver exposto ao ouro ou ao Bitcoin, basicamente você está fadado ao empobrecimento de forma acelerada, e a economia norte-americana está rumando a 300 por hora contra um muro de concreto. E os robôs humanoides estão melhorando muito rapidamente graças aos avanços da AI. Robôs alimentados por inteligência artificial estão ficando tão avançados que poderão substituir empregos humanos em setores como manufatura e varejo.
os robôs humanoides serão uma indústria de 7 trilhões de dólares até pelo menos 2050, com a expectativa de 1 bilhão de robôs em uso em todo o mundo. Enfim, Tesla e Xiaomi estão liderando a corrida por robôs humanoides, enfim. E o Putin começa a observar os contornos de um acordo de paz com a Ucrânia, o que deverá ser objeto de negociação com a gestão Donald Trump. Só que há um porém, o Putin não vai ceder nenhum território já conquistado, o líder russo está aberto a discussões com o Donald Trump, a Ucrânia deveria se permanecer neutra, principalmente na sua demanda de ingresso dentro da OTAN, e os soldados russos e todos os soldados, todas as forças russas e agora norte-coreanas que estão no fronte de batalha russo-ucraniano deveriam ser retirados dos entornos de Kiev. É muito provável que o mundo esteja perto de um grande acordo de paz. Aqueles que estão esperando um mundo com som de violinos, cheiro de flores nas ruas e com o fim dessas duas grandes guerras, a guerra que nem é exatamente uma guerra, Israel-Hamas, é uma operação antiterrorista, já também está chegando ao fim. A guerra russo-ucraniana também está dando contornos de um final feliz. É muito provável que os americanos coloquem uma faca no pescoço do Zelensky e obriguem ele a assinar um acordo de paz. É um triste fim para a Ucrânia, que vai perder quase a metade do território do seu território soberano, lembrando que a Ucrânia era a terceira maior potência nuclear do mundo com a queda do regime soviético. A Ucrânia tinha 1.900 ogivas nucleares, o Reino Unido e os Estados Unidos botaram uma faca no pescoço da Ucrânia para que ela entregasse de volta as ogivas para o que sobrou do regime soviético, para o Kremlin. E aí, naquela época, franceses, britânicos e americanos garantiram que a Ucrânia seria protegida. E agora, em 2022, quase, na virada de 22 para 23, a Ucrânia basicamente se viu com 1/3 do território invadido pela Rússia e britânicos, franceses e americanos não fizeram nada e agora vão botar a faca no pescoço da Ucrânia para ela perder e ceder quase a metade do seu território. É assim que as grandes potências funcionam e é assim que sempre vai ser. Aquela garantia de proteção da soberania do seu território não valeu de nada, porque a Ucrânia entregou as ogivas para o Kremlin, que prometeu desmontar as ogivas e nem desmontou, nem desativou. Enfim, o fato é que as grandes potências sempre vão se comportar dessa maneira. Eles assinaram naquela época um protocolo de intenções que não deu em nada, e agora quem está botando a faca no pescoço da Ucrânia para encerrar esse conflito e perder metade do território quase é o americano, que garantiu proteção à Ucrânia lá atrás na queda do regime soviético. Nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu particularmente compraria a BTC e correria para as montanhas. A BTC está desenhando uma clara canaleta virtual de alta que vai redundar na próxima pernada, que vai levá-la para algo entre 120 e 150 mil dólares. Algumas altcoins estão começando a reagir. É só ver o que está acontecendo com uma Kusama, que já claramente desenhou fundo. A própria Solana, que visitou um patamar abaixo de 180, parece que está desenhando fundo. O Others nitidamente visitou 0,61 da FIBO, foi uma corretiva muito intensa, mas parece que também já desenhou fundo. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto com a dominância ali beirando os 59%, porque a gente tem toda essa gordura para queimar até a dominância buscar algo entre 40 e talvez 46 e talvez 40%. Daqui a pouco eu volto com Avax, Solana, Kusama, Polkadot, TRX, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.